Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Muito bom estarmos juntos mais uma vez e nesse dia especial, véspera de Natal, esse dia em que as famílias costumam se reunir para celebrar o nascimento de Jesus. E é claro, é disso que nós vamos falar um pouco no dia de hoje. Mas a todos vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, também pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, e pelo Facebook Ivan Fidelis. Nós temos o privilégio de estarmos juntos com Cristo para conhecer e estudar mais acerca da palavra de Deus, buscando crescimento com sabedoria, discernimento e direção espiritual, para que a cada dia nós estejamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo, para que Deus consiga falar conosco com uma certa facilidade, com uma certa proximidade. Afinal de contas, o nosso intuito como cristão é fazer o que Abraão fez, o que Enoque fez, caminhar com Deus, ser amigo de Deus, de tal maneira que dentro dessa amizade, Deus, ele sinta a nossa saudade, a nossa ausência, como ele fez com Enoque, e por ser amigo, o levou para si. Então, é nesta perspectiva também que nós cremos na ressurreição, na vida eterna, na volta de Jesus Cristo, porque quando Jesus Cristo vier, ele não está procurando católicos, adventistas, assembleianos, ele não está procurando batistas, presbiterianos, ou budistas, ou indianos, ou qualquer outra denominação religiosa, ou filosofias religiosas. Jesus simplesmente vai voltar buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é desta maneira que, como cristãos, nós desenvolvemos a prática do cristianismo com um modelo de vida fixado em Cristo Jesus e guiado pelo Espírito Santo, e tendo assim os frutos do Espírito: a paz, o amor, a mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade. Nós buscamos desenvolver os frutos do Espírito, porque como filhos de Deus, nós temos que ser cada dia mais parecidos com o nosso Pai. Afinal de contas, também foi assim que o próprio Jesus nos ensinou a nos relacionarmos com o nosso Pai, quando ele nos ensina a orar, falando: Pai nosso que estais no céu. Então, nós temos que manter esta memória viva de que nós temos um Pai Celestial, nós temos um irmão em Cristo Jesus, nós temos um irmão divino, e é a partir da vida desse irmão divino, Jesus Cristo, é que nós pautamos a nossa vida, guiados pelo Espírito Santo, como cristãos. Então, este conjunto de compreensão, esse conjunto de entendimento, é que nos leva a cada dia a sermos adoradores em espírito e em verdade. E o que quer dizer isto na prática? O que é ser um adorador em espírito e em verdade? Adorador é aquele que se volta para Deus em primeiro lugar, aquele que coloca Deus acima de todas as coisas, aquele que de fato ama Deus acima de todas as coisas. Este é um adorador. E dentro desta adoração, é claro que se eu coloco Deus em primeiro lugar, isto vai envolver escolhas diárias, escolhas do meu relacionamento familiar, do meu relacionamento social, do meu relacionamento de trabalho, do meu relacionamento pessoal, com aquelas dificuldades que todos nós temos, naquilo em que muitas vezes nós sabemos que a nossa postura, o nosso linguajar, o nosso jeito de ser não é apropriado para a presença de Deus. E, infelizmente, pela corrupção do pecado, nós acabamos cometendo esses deslizes, de modo que nós entristecemos ao nosso Pai Celeste. E, desta maneira, o Espírito Santo nos corrige, nos apresenta, né, que nós temos uma escolha a fazer,
E a escolha é mudar a linguagem, mudar o comportamento, mudar a nossa perspectiva social e pessoal para que a nossa vida seja uma vida de louvor ao Senhor. Então, a adoração, de fato, ela envolve escolha, a escolha de fazer aquilo que Deus se agrada em nós como filhos dele. Assim como Jesus, quando escolheu ser batizado por João Batista, ele fez uma escolha de adoração. E é por isso que naquele momento Deus abre o céu, envia o Espírito Santo de forma visível ali na forma da pomba que desce sobre Jesus, é um Espírito Santo descendo ali naquele momento, e a voz do próprio Deus no céu falando: este é meu filho em quem me comprazo. O que ele está falando? Este é o filho que me dá prazer, este é o filho que escolhe as coisas certas, este é o filho que de fato sabe escolher aquilo que vai satisfazer o meu coração, e desta forma ele é um adorador. Então, nesse primeiro aspecto do relacionamento cristão, onde Jesus espera que nós sejamos adoradores em espírito e em verdade, adorador é aquele que escolhe fazer a vontade de Deus, colocando em primeiro lugar. Então, quando nós fazemos isso em todas as nossas áreas humanas, em todas as nossas relações humanas e nas nossas relações pessoais, nós somos adoradores. Nós temos um hino que fala a respeito disso na nossa igreja adventista, nós temos um hino dos Arautos do Rei que fala a respeito disso, com o tema Se Ele Não For o Primeiro. E no refrão deste hino, ele vai dizer: se ele não for o primeiro em seu coração, então ele não é mais nada e não passa de uma ilusão. Então, Deus, de fato, tem que ser o primeiro, como fala Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4 em diante, nós temos o Shema Israel: ouça Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E aí vem a declaração desta perspectiva de adoração, colocando Deus acima de tudo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Então, sempre colocando Deus em primeiro lugar, isto é o papel, a postura do adorador. Mas Jesus não para só aí. Ele fala que nós temos que ser adoradores em espírito. O que é ser um adorador em espírito? Fazer as escolhas, mas como eu vou discernir as escolhas, se estão corretas ou não, se agrada a Deus ou não? Então eu tenho que buscar duas fontes de conhecimento. A primeira fonte é a Bíblia, como única regra de fé e prática para todo cristão. Então nós temos a Bíblia como a expressão da palavra de Deus, a revelação da vontade de Deus, a expressão do processo de salvação, de reconciliação com Deus, que começa em Gênesis e vai até Apocalipse, como descreve o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para o ensino e para a instrução na justiça. Então, toda a escritura de Gênesis até Apocalipse, toda a escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus e é útil. Para quê? Para educação, para repreensão e para instruir na justiça. O que é instruir na justiça? É você ser ensinado a fazer aquilo que Deus agrada. Mas como que eu vou discernir isso de uma maneira correta dentro da palavra de Deus, que é a Bíblia? E aí vem o que a própria Bíblia nos diz, que nós somos adoradores, estamos buscando a Deus e temos que buscar a Deus dentro da verdade, que é o que Jesus fala, adorar a Deus em espírito e em verdade. Em João 17:17, nós temos o texto da oração de Jesus, onde Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a Bíblia é a verdade da palavra de Deus, mas sendo verdade, e sendo verdade absoluta, apesar que nós vivemos num mundo
extremamente relativizado, mas a Bíblia, sendo verdade absoluta, ela tem que ter apenas uma única interpretação. E nós observamos que temos uma diversidade de interpretações muito grande a respeito dos textos bíblicos e da própria compreensão do relacionamento com Deus. Por que que isso acontece? Isso acontece porque toda interpretação está ligada ao conhecimento. Quanto mais você conhece, mais você vai interpretar de uma maneira diferenciada. Aquele que conhece menos vai interpretar de outra maneira. Então, toda a interpretação está ligada ao conhecimento que você busca. Por isso que Deus, em Oséias capítulo 4, fala que o povo perece por falta de conhecimento. Em Oséias mesmo, no capítulo 6, versículo 3, ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, são processos que vão nos levar a ser um adorador de verdade, fundamentado na palavra de Deus, e um adorador em espírito, que é guiado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo passa a ser a nossa segunda fonte de compreensão. A própria Bíblia nos diz que as questões espirituais só se discernem espiritualmente. Então, eu preciso compreender que para interpretar a Bíblia da maneira correta, eu tenho que buscar conhecimento, crescimento da história, da teologia, eu tenho que buscar compreender o que aconteceu no momento, na época em que a Bíblia foi escrita, para o povo que ela foi escrita, e interpretar e ajustar essa interpretação para mim, para o meu povo, para os dias de hoje. E isso quem vai me capacitar para fazer é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vem nos capacitando para interpretar a Bíblia de maneira correta, porque as questões espirituais só se discernem espiritualmente. Então, todo esse conjunto de informações é que nos leva, como cristãos, independente de credo, de denominação, de vínculo religioso, independente de qualquer coisa, é o que nos leva a ser um adorador em espírito e em verdade. Agora, somos pessoas diferentes, temos posturas diferentes, temos temperamentos diferentes, e na nossa expressão de fé, dentro do conhecimento que se tem naquele momento, é que as pessoas se agregam, se ajuntam em uma ou outra denominação, criam vínculos emocionais, vínculos de fé, vínculos de experiências pessoais com Deus, e é por isso que são vinculadas às denominações. E à medida em que ele vai crescendo em conhecimento, ele vai buscando uma denominação que é mais coerente com aquilo que ele acredita naquele momento. E é por isso que existem tantas denominações diferenciadas, todas são cristãs e todos nós, em Cristo, somos cooperadores do reino de Deus, nós não somos concorrentes, nós somos cooperadores, porque assim como a Bíblia fala, é um que planta, é um que rega, é o outro que colhe, e assim nós progredimos dentro do conhecimento da palavra de Deus, buscando levar o máximo de conhecimento com uma facilidade de compreensão para que todos tenham acesso da palavra de Deus, para que todos cresçam, para que todos sejam um adorador em espírito e em verdade. Então, nós temos que, neste primeiro momento, compreender qual o propósito de Deus para nós enquanto cristãos. O propósito de Deus, em primeiro lugar, é que nós sejamos, acima de tudo, adoradores que adoram em espírito e em verdade, pela palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo, firmados e interpretando de uma forma coerente com a vontade de Deus e com os aspectos apresentados dentro de uma teologia sistemática que torna a Bíblia coerente de Gênesis até Apocalipse, porque a expressão do conhecimento de Deus também é dentro de uma revelação que é
progressiva e cumulativa. Ela é progressiva porque Deus, ao longo de milhares de anos, inspirando as Escrituras, ele foi trazendo informações cada vez mais novas. Mas esta informação nova não anula a antiga, ela soma com a antiga. Então, a revelação de Deus é progressiva, porque sempre chega uma revelação nova, mas ela é cumulativa, ela soma com a outra, ela não anula a outra porque chegou um complemento da informação. Aliás, se ela anulasse, essa informação não seria um complemento, não é? Se ela simplesmente anulasse a outra para poder ser firmada de uma adesão total apenas àquela, ela teria que descartar a anterior. E não é isso que a Bíblia faz. O que a Bíblia faz é trazer uma progressão de revelação para que a cada dia nós compreendamos melhor a vontade de Deus, a ação de Deus e compreendamos melhor o que é de fato ser cristãos. Agora, por que nós somos cristãos? Da onde vem esse termo? Ser cristão, o cristianismo não é, em primeiro lugar, um nome que vem de uma fundação do próprio Jesus Cristo. A palavra Cristo, que quer dizer ungido, é uma palavra do grego que vem do hebraico Machia. Machia, em hebraico, quer dizer ungido. O Cristo, Christos, do grego, ele quer dizer ungido, então é só uma palavra correlata. Agora, ungido para quê? As pessoas que têm filhos, ela tem perspectivas e expectativas com esse filho. Já ouviu aquela pergunta muito comum que se faz para as crianças? O que você quer ser quando crescer? Muitas vezes uma pergunta semelhante são feitas para os pais também. Quais as expectativas que você tem com esse filho? O que você gostaria que esse filho se tornasse na sua fase adulta? E, em geral, é claro que as expressões e expectativas deste crescimento do filho, desta estrutura pessoal que o filho vai desenvolver enquanto uma pessoa de relações humanas, que ele seja uma pessoa de bom caráter, de boa personalidade, que tenha bons relacionamentos, que tenha uma espiritualidade sadia, que saiba se relacionar com as pessoas de uma maneira em que traga benefícios não só a si próprio, mas a todo o contexto social em que ele está inserido. Porque é assim que os seres humanos vivem em relações sociais, não apenas buscando seus próprios interesses, mas olhando para o interesse da coletividade, da sociedade em que ele está vivendo, para buscar aprimorar, melhorar a qualidade de vida daquela sociedade em que ele mesmo está inserido. Se eu não melhoro a qualidade de vida do momento social e no lugar em que eu estou inserido, o maior prejuízo vai ser meu, porque, em primeiro lugar, sou eu que moro ali. Então, se eu não trabalhar para o bem daquela comunidade, para o bem daquela sociedade, para o bem dos que convivem, partilham a vida comigo, eu estou me prejudicando automaticamente, porque eu convivo com aquelas pessoas. Se você prestar atenção, você vai perceber que a pessoa nasce, ela é educada, ela cresce, é instruída numa academia formal, ela vai para a escola primária, vai crescendo em conhecimento. Quando chega na faculdade, ela busca uma formação para ela ser um profissional, e esse profissional que ela vai ser nada mais é do que alguém que está ajudando outra pessoa. O que é um médico? Um médico é uma pessoa que batalhou para conquistar o conhecimento e a certificação que ele tem, mas quando ele se forma como médico, ele se forma para auxiliar, para estender a mão para outras pessoas. O engenheiro faz a mesma coisa com relação à moradia, a construção de escolas, a construção de igrejas, para que nós possamos conhecer mais da espiritualidade.
Então, quando nós olhamos o campo profissional, seja a área que for, seja um odontologista, seja alguém que trabalha com menos informação acadêmica, como, por exemplo, um faxineiro, uma faxineira, né? Todos estão trabalhando pelo bem social, seja em qual for o seu trabalho ou em que classe social ele estiver inserido, né? Na verdade, todos estão trabalhando em prol do outro, e trabalhando em prol do outro, ele também sobrevive dentro do meio que ele está inserido. E é assim que nós vivemos como seres humanos. Mas é claro que existe sempre uma expectativa. E a expectativa com relação a Jesus é algo muito importante. Primeiro, eu sempre procuro descartar aquela discussão inútil a respeito da data do nascimento de Jesus. Se foi dia 25 de dezembro e se não foi dia 25 de dezembro. Eu procuro sempre descartar esse tipo de discussão que é inútil, não leva a lugar nenhum e ela é tão periférica que não muda o fato de Jesus ter nascido. Então, existem discussões que não fazem sentido nós determos tempo para isso, porque elas são tão irrelevantes, né, e tão distantes daquilo que é maior dentro do cristianismo, que é o próprio Cristo, que nós não devemos perder tempo com esse tipo de coisa, com esse tipo de discussão. Então, se Jesus nasceu dia 25 de dezembro ou não, isso não importa. O fato é que ele nasceu, dividiu a humanidade antes e depois dele, porque é assim que a história da humanidade é contada, antes de Cristo e depois de Cristo. A nossa vida pessoal também é assim. Antes de Cristo era uma coisa, depois de Cristo é diferente. Então, nós não podemos negar que o nascimento de Jesus ele é tão importante e o nascer dele em nós é tão importante que muda a história da vida humana e muda a nossa história pessoal também. Nós dividimos e classificamos a nossa história e a história do mundo antes e depois de Cristo. E 25 de dezembro? 25 de dezembro é apenas uma data marcada para que todos que se aproximaram de Jesus e o conheceram e o reconheceram como o único Senhor e Salvador de suas vidas, possam declarar ao mundo que Jesus nasceu, o seu Senhor nasceu, o seu Salvador nasceu, e é por isso que ele tem o nome de Jesus. Jesus é uma transliteração do hebraico Yeshua, onde o verbo em si, Yeshua, em hebraico, que é o verbo salvar. Isto, trazendo para o substantivo do nome que é criado, Jesus é uma transliteração das letras hebraicas para as letras ocidentais, e, na verdade, o nome traduzido é Salvador, porque o nome mostra o que ele é, de fato, o que ele veio fazer, qual é o seu propósito. O seu propósito é salvar. Então, Jesus, ele já tem esse nome, Salvador. Ele mesmo fala que ele não veio para condenar o mundo, ele veio para oferecer a oportunidade de salvação e de vida eterna. A escolha de aceitar esta oferta é de cada um de nós individualmente, ninguém é responsável pela salvação do outro. A expectativa sobre a chegada desse Salvador, do Messias, do ungido que estava para vir, ele sempre foi muito forte, sempre foi algo que, de fato, a história da humanidade, principalmente do povo de Israel, esperava o Messias, a chegada do Messias, para que todos pudessem compreender e pudessem viver em paz, em harmonia, felicidade, tranquilidade. Esta é a expectativa de todos. Mas aí alguém pode falar, mas eu sou cristão, entreguei a minha vida a Cristo e parece que eu não tenho tanta paz assim, eu não tenho tanta felicidade assim. O que Jesus nos falou, ele não enganou ninguém. Ele fala assim: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Vencer o mundo não é você ter a ausência de problemas, é você lidar com ele na confiança que o Espírito Santo vai trazer sabedoria e discernimento para você administrar cada problema, cada situação de incômodo, e desta maneira você estar em paz, apesar das adversidades e problemas. Porque, afinal de contas, né, a nossa paz espiritual, a nossa paz do vínculo com Deus e da confiança em Deus, não pode depender de circunstâncias humanas. As circunstâncias daquilo que nós vivemos aqui. Vencer o mundo não é expectativa só de quando Jesus voltar. Vencer o mundo é você lidar com seus problemas e adversidades com sabedoria, com responsabilidade, com integridade, sem fugir dos problemas, mas de uma maneira que a sua confiança em Deus seja tão grande que você possa descansar no Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de você, como fala, por exemplo, o Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele satisfará os desejos do teu coração. Então, esses dois versículos do Salmo 37 mostram a nossa relação de confiança com Deus. Jesus ele veio para mostrar tudo isto. Mas qual era a expectativa do povo de Deus na chegada do Messias, na chegada do ungido, na chegada do Salvador? Qual era esta expectativa? Existem algumas situações na Bíblia, principalmente na expressão do profeta Isaías, que nós vamos ver um pouco disso agora. Isaías, falando a respeito do que estava acontecendo no seu tempo, na sua época, com o rei e os governantes daquela época, ele acaba trazendo a expressão da revelação do que seria Jesus. Então, em primeiro lugar, nós temos Isaías, capítulo 9, o versículo 8, né? Isaías 9, versículo 8, aqui nós temos a expectativa do povo a respeito da chegada do Messias. Então, o que o texto diz? Isaías 9, 8. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Observe a expectativa que era colocada sobre o Messias, sobre o ungido, sobre o Machia, sobre o Cristo. Qual era a expectativa? Era que nascesse um menino, e esse menino, ele nasceria já com este propósito, já com esta expectativa, que ele tivesse, em primeiro lugar, o governo sobre os seus ombros. O que quer dizer isto? Que ele suportaria, ele daria suporte a um governo justo, a um governo real, a um governo verdadeiro, a um reino que trouxesse justiça e colocasse paz e harmonia a todas as pessoas que fazem parte desse reino. Nós fazemos parte do reino de Deus, mesmo estando ainda aqui neste mundo. É por isso que o apóstolo Paulo classifica todo cristão como embaixador de Cristo. O que é um embaixador? É aquele que, na sua naturalidade, ele pertence a outro país, mas ele está trabalhando, ele está numa embaixada, numa representação do seu país dentro de outro país. Nós temos no Brasil, por exemplo, embaixada de vários países do mundo, a embaixada israelita, a embaixada americana. O que são esses lugares? É um espaço onde naquele espaço as leis que predominam são as leis do seu próprio país de origem. Então, é um representante legal do outro país dentro do nosso. Então, você como cristão, eu como cristão, nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de Jesus Cristo e do reino de Deus ao qual nós pertencemos. Nós somos representantes dentro de um mundo
que em 1 João 5,19 fala que o mundo jaz no maligno. Então, esse mundo, ele tem um reino maligno e dentro desse reino maligno, nós vivemos aqui como embaixadores do reino de Deus. Então, nós temos que ter uma postura diferente, uma linguagem diferente, uma apresentação diferente. Nós temos que representar o reino de Deus aqui dentro, de forma que aqueles que queiram participar deste reino podem vir, porque a embaixada do reino de Deus está de portas abertas para todo aquele que quer vir para essa embaixada, para esse reino, e este visto já está pago, carimbado pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Então, tudo já está pronto para receber você e a sua família, para que você também seja não só um cristão, mas um embaixador de Cristo, um representante do reino aqui nessa terra. A expectativa que nascesse, né, o menino e teria o governo sobre seus ombros está ligado exatamente a este reino ao qual nós fazemos parte. O governo está sobre seus ombros. E seu nome será. Essa expressão do nome, o seu nome será, e quando você lê o restante do texto, você pode pensar, nossa, mas que nome grande que Jesus tinha, né? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É porque a expressão Shem do hebraico, que se refere a nome, ele não é um nome que é dado no nascimento, não é um nome de registro. Na verdade, a expressão de nomes na Bíblia, poucos nomes que nós temos na Bíblia, são nomes de registro de fato, porque o nome de uma pessoa está ligado ao caráter, à personalidade, à sua expressão de vida, à maneira que ele se apresenta e aos fatos que ele vive. É por isso que nomes na Bíblia acabam sendo mudados, transformados, como Saulo, que passa a ser Paulo, como Jacó, que passa a ser Israel, porque mudou o caráter, mudou a personalidade, mudou a sua expressão, o seu jeito de ser. Então, a questão aqui que está traduzido, o seu nome será, seria uma melhor tradução se colocasse ele será chamado de. Esta seria uma expressão melhor, uma tradução melhor para esse trecho aqui do texto de Isaías. Como o Messias seria chamado? Ele seria chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Maravilhoso, fazia maravilhas, conselheiro, porque ele dava bons conselhos, e também juntando os dois adjetivos, maravilhoso conselheiro, porque de fato é o que Jesus era, um Deus forte, um Deus presente, um Deus que a sua força se mostra de tal maneira que ele não se importa em deixar o seu reino e se tornar carne e habitar entre nós, porque a sua expressão de força, de poder é tão grande que mesmo ele se apresentando como criatura, ainda tem um poder maior do que os seus adversários, mostrando a nós também que nós temos, né, a capacidade de vencer os nossos adversários. Assim como ele venceu na cruz, nós venceremos e vencemos a cada dia, a cada momento, em nome dele, por ele, através dos cuidados dele e da direção do Espírito Santo. Então, ele é um maravilhoso conselheiro, é um Deus forte, Pai da eternidade. Por que ele é Pai da eternidade? Porque é nele que a eternidade se forma e é nele que a eternidade permanece. É uma questão, é só você pensar no seguinte: quando Jesus voltar, você vai ser um ser eterno? É claro que não. Nós nunca seremos seres eternos. Nós viveremos na eternidade, que significa uma coisa completamente diferente do que ser eterno. Ser eterno é você ter a eternidade em si mesmo.
Você participar da eternidade é você estar vinculado àquele que é eterno. Então, nós viveremos na eternidade porque estaremos ligados àquele que realmente é eterno. Então, enquanto nós estamos ligados, viveremos pelo poder dele na eternidade em que ele é o Pai. Estaremos ligados ali para sempre. Agora, como Jesus mesmo explica, usando a analogia da videira, se a videira tem o seu ramo cortado, ou seja, se você se desliga daquele que é eterno, você seca e só servirá para ser queimado. Então, nós viveremos na eternidade, mas não seremos eternos, mas viveremos eternamente, porque estaremos ligados àquele que é eterno. Então, um maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, mas acima de tudo, o príncipe da paz, aquele que vem trazer a paz que excede todo o entendimento, aquele que vem trazer a paz, como ele mesmo declara no Evangelho segundo João, ele fala: eu te dou a minha paz eu vos dou, né? Não dou como o mundo a dá, porque a paz que o mundo oferece depende de circunstâncias. A paz que o mundo oferece é uma paz momentânea que depende de circunstâncias. A paz que Jesus oferece pelo Espírito Santo, ela é uma paz permanente que não depende das minhas adversidades humanas. É claro que eu vou sofrer, eu vou estar preocupado, eu vou estar atento, né? Muitas vezes ansioso com algumas situações, mas nada disso tira a minha paz. A paz que a Bíblia está falando aqui é a paz, por exemplo, que foi apresentada por Davi, que estava cercado, né, ali de inimigos, estava em guerra, tinha muitos problemas no seu reino, mas ele declara: eu deito e logo pego no sono, porque eu confio naquele que me guarda. Isso é ter paz. Quando ele escreve esse salmo, quando Davi escreve esse salmo, ele estava cercado pelos inimigos que queriam tomar o seu reino, mas ele fala: olha, eu posso trabalhar do jeito que for durante o dia. Chegou a noite, eu deito a minha cabeça no travesseiro e eu descanso, porque eu sei quem é que está cuidando de mim. Isto é paz, isto é confiança. Paz não é ausência de adversidades, mas é você ter confiança em quem está com você e junto com ele você vai vencer as adversidades. Isso é ter paz na perspectiva bíblica. E Jesus é o príncipe da paz. A questão é, como que ele se tornou assim? Como que ele chegou a essa perspectiva? Como que ele, de fato, alcançou tudo isso? Nós temos um pouquinho antes o texto de Isaías mesmo, capítulo 7, o versículo 14 e 15, os versículos 14 e 15 de Isaías 7, mostra também a profecia a respeito de como este menino que nasceu no capítulo 9, como ele seria criado, como que ele seria educado, para que ele pudesse ser, né, um maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Ele teria que ter uma boa formação, teria que ter uma boa educação, teria que ter uma boa instrução e uma relação social e espiritual extremamente boa. Então, aqui em Isaías, capítulo 7, versículo 14 e 15, o texto da profecia que fala a respeito de Jesus, ele diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e lhe dará à luz a um filho que se chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Então, aqui está falando uma profecia, né, a respeito de Jesus. É claro que no tempo de Isaías não se referia diretamente ao Jesus, está falando do filho do rei, mas, né, dentro da profecia, da expressão profética, ele é classificado como uma profecia ligada a Jesus, porque depois do fato acontecido, nós podemos voltar
e interpretar e somar nessa interpretação de que aquilo já havia sido revelado antes, mesmo que muitos não tenham percebido. Então, o primeiro sinal qual seria? Que a Virgem conceberá. Nós temos Maria, Virgem, concebendo pelo Espírito Santo. A Virgem conceberá, né? Ele dará um filho que será chamado Emanuel. Emanuel, o Deus conosco, né? Em mais uma maneira que Jesus era chamado, era o Deus presente. O próprio Nicodemos reconhece isso, muitos doutores da lei reconhecem isso, que chegam para Jesus e falam assim como Nicodemos, em João capítulo 3. Nós sabemos que o Senhor é mestre e vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então, este reconhecimento de que Jesus era um Deus presente, era o Emanuel. Mas fala o quê? Que ele nasceu desta maneira, claro que ele nasceu assim com essa formação, mas na sua humanidade ele precisou desenvolver como uma criança normal. E como ele foi instruído, a responsabilidade de José e Maria era criar Jesus desta maneira que está no versículo 15, levando ele a ter maturidade. E aqui, como expressa essa maturidade? Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Manteiga, a facilidade da palavra de Deus transmitida ao outro, transmitida a ele. Você nunca usou aquela expressão, isso aqui é fácil como cortar manteiga? Né? Então, é essa expressão que está sendo usada no texto também. A manteiga é sinal de facilidade e o mel representa as bênçãos de Deus. Então, qual era a função de José e Maria? Transmitir as bênçãos de Deus de maneira fácil à compreensão de Jesus enquanto criança humana. Então, ele comerá manteiga e mel, mas ele tem que aprender a desprezar o mal e escolher o bem, que era um outro desafio. Vocês lembram de aonde Jesus foi criado? Ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. E Nazaré era um lugar terrível, era um lugar muito ruim, que tinha muitas coisas terríveis ali, que nós temos muitos lugares no mundo e aqui no Brasil, em que quando a gente fala, cita um determinado lugar, as pessoas já associam esse lugar com tráfico de drogas, com criminalidade, com pessoas que não têm ética, não têm moral, não têm respeito. Existem muitos lugares no Brasil e no mundo que são assim. Então, Nazaré era um lugar assim. É por isso que quando Jesus falava que era de Nazaré, a expressão comum qual era? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, o desafio de José e Maria é criando Jesus como uma criança humana num lugar extremamente pervertido, desregrado, né? E ele tinha que fazer Jesus compreender as bênçãos de Deus, os cuidados de Deus, e tinha que ensinar Jesus, na sua humanidade, a desprezar o mal e escolher o bem. E quando ele aprendeu a fazer isso, ele desenvolve maturidade. Neste processo de aprendizado, de conhecimento que Jesus precisava ter, é que nós temos o texto de Lucas. Lucas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, Lucas não foi discípulo e muito menos apóstolo de Jesus. Lucas, ele era um médico, estudioso e pesquisador, gostava de pesquisar a história e principalmente a história de Jesus, e desta maneira, estudando a história de Jesus, dos cristãos, dos discípulos que se tornaram apóstolos, ele escreve 2 livros, que é o Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos, e os 2 passam a fazer parte do cânon bíblico, tal é a sua relevância. Então, em Lucas, capítulo 2, o versículo 40,
Lucas descreve qual foi o desafio de José e Maria quando trata de Isaías capítulo 7. A responsabilidade de educação, mesmo em um lugar extremamente desregrado, fora da ética, fora da sensibilidade humana. E aqui em Lucas, capítulo 2, versículo 40, o texto diz assim: Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A maneira que Lucas escreve é muito interessante. Lucas, apesar de ser grego, ele conhece o conceito judaico sobre os seus sinais e símbolos. Então, a primeira coisa que ele coloca aqui é: Jesus crescia. Ele crescia como uma criança comum, como qualquer outro. Crescia o menino e se fortalecia. Se fortalecia enquanto homem, se fortalecia enquanto pessoa na sociedade, se fortalecia naquela criança que é obediente, que respeita os seus pais, respeita o seu pai, respeita a sua mãe. Então, ele desenvolve como uma criança natural, com integridade, com respeito, com fidelidade, com uma espiritualidade sadia que os pais também passaram para ele. Ele se fortalecia. De que maneira? Enchendo-se de sabedoria. Sabedoria é você buscar a informação correta e aplicar de maneira correta na sua vida. Então, é isso que Jesus fazia. Ele crescia, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, mas, acima de tudo, a graça de Deus estava sobre ele. A palavra graça, ela vem do grego charis, que traz a nossa palavra na língua portuguesa, carismático, que é aquele que expressa alegria, aquele que promove alegria no coração do outro. Então, o que diz o texto aqui é que Jesus, ele crescia, se fortalecia, se enchia de sabedoria e a alegria de Deus estava sobre ele. Deus se alegrava da sua postura, das suas escolhas, da sua vida, do seu aprendizado. Por isso, quando chega em Mateus capítulo 3, que é o momento do batismo de Jesus, Deus abre o céu e fala: Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Porque este menino, ele cresceu com sabedoria, com discernimento, fez as escolhas corretas, se voltou para Deus como seu pai, apresentou aquilo que era justo, e quando ele decide passar pelo batismo, mesmo não precisando, porque nele não havia pecado, e o batismo de João Batista era para o arrependimento de pecados. Então, mesmo assim, ele se submete para mostrar que a autoridade de Deus o Pai estava sobre ele naquele momento. Então, ele cresce com sabedoria, se fortalece, se enche de sabedoria, mas a graça de Deus, a alegria de Deus estava sobre ele. É muito bom quando nós sabemos que um filho ou uma filha é a alegria do pai, não é? E de que maneira que ele era esta alegria? Porque ele cumpria a sua missão, ele cumpria o seu propósito, ele cumpria aquilo para o qual ele foi instruído, foi ensinado com sabedoria, na direção do Espírito Santo, a maneira que ele se fortalecia em Deus o Pai e se permitia ser guiado pelo Espírito Santo, mostrando que todos nós devemos ser assim. O que Jesus fazia na sua vida, no seu ministério, ligado às pessoas que eram seus discípulos, pregando em todos os lugares a mensagem que todo mundo buscava ouvir. Por que que Jesus, né, tinha esta alegria de Deus sobre ele, de Deus o Pai sobre ele? Porque ele fazia o que era correto, aquele propósito que ele foi designado. Então, nós temos aqui em Isaías, capítulo 61, o que Jesus se torna. Esse menino que nasce de uma virgem é instruído em sabedoria, a graça de Deus está sobre ele, né? E ele vai crescendo, se torna um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade,
e príncipe da paz, mas ele se torna isto como? Né? Sendo instruído, como registra Lucas, crescendo com sabedoria, se fortalecendo e agradando a Deus, de forma que na sua expressão um pouco mais adulta, que é o que nós temos aqui em Isaías capítulo 61, o texto diz que Jesus já conhece a sua missão. E ele fala aqui, a expressão de Jesus, que é o texto que o próprio Jesus lê na sinagoga. E o texto de Isaías 61, ele diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação dos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da sua vingança, né? A consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão em luto uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chamassem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, qual era a missão de Jesus? Em primeiro lugar, ele se submeteu ao Espírito Santo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu. E a palavra ungir é o Messias, a Machia, o Cristo em grego. Ele me ungiu para pregoar as boas novas aos quebrantados e enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos. Então, aqui ele traz essa reflexão que serve para todos nós nos dias de hoje, sempre vai servir em qualquer época. Qual o problema que você tem na sua mente, no seu coração? O que você ainda precisa ser quebrantado? O que você precisa ser liberto? O que está te incomodando que você precisa ser curado? E não aquela cura física, mas ser curado na alma, ser curado na essência, ser curado de fato no que há de mais íntimo dentro de você. Então é esta proposta que era de Jesus. A proposta de Jesus é: eu vim para curar, eu vim para libertar, eu vim para tirar as pessoas desse jugo imposto pelo mundo e dar a oportunidade de reconstrução, de regeneração, de vida eterna, mas desde já, vivendo neste mundo que tenha paz, que tenha alegria, que tenha felicidade, que construa uma boa família, compartilhe a vida com um cônjuge que também traz princípios, valores, ética e moral de maneira aceitável, agradável a Deus e à sociedade em que ele está inserido. Libertar as pessoas que estão presas nas drogas, nos vícios, na sua egolatria. A pior prisão de um ser humano é ele mesmo. É quando ele se torna ególatra a ponto de que o seu narcisismo seja exacerbado, e como diz Chico Buarque, né, na sua música, Narciso acha feio tudo aquilo que não é espelho. E aí, Jesus ele vem para libertar, para quebrar essas correntes, para te dar uma oportunidade de vida saudável, de vida íntegra, de vida relevante. Ele vem mostrar a você que é possível ser feliz, é possível ter paz, é possível renascer e se reconciliar com Deus a qualquer momento, em qualquer idade, em todos os lugares. Jesus vem mostrar que há possibilidade de transformação, de regeneração, de voltar ao propósito original da criação de Deus, para que nós vivamos em espírito e em verdade a todo momento. Então, isto é Natal. Celebre o Natal, porque é a oportunidade do seu renascimento em Cristo. Celebre o Natal com o amor de Cristo na harmonia familiar. Celebre o Natal com gratidão no coração,
porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Celebre o Natal com alegria, com felicidade. Feliz Natal de um modo muito especial a todos vocês e que essa palavra possa permanecer na sua mente, no seu coração, para que aqueles que já tiveram Jesus Cristo nascido na sua vida, renascido na sua essência, que sejam cada vez mais felizes e tenham paz, compartilhando o Natal com Cristo. E aqueles que ainda não compreenderam, que tenham a compreensão de fato que tudo isso está disposto a ele, está colocado de frente dele, para que ele também venha participar deste reino, da vida eterna, desta paz, desta alegria, deste amor, desta felicidade. Então, que todos sejam abençoados de um modo muito especial pela presença de Deus, que Deus dê ordem aos seus anjos ao seu respeito, para que vocês sejam cuidados por Ele, que vocês tenham a alegria de celebrar o Natal com discernimento, com sabedoria, desprezando aquilo que é mal e escolhendo o bem e sendo liberto pelo poder de Deus em Cristo Jesus, na direção do Espírito Santo. Feliz Natal, tenha um excelente dia, em nome de Jesus.